Olá, pessoas especiais, sejam muito bem-vindas ao canal Inspirações Divinas. Que alegria ter você aqui mais uma vez para esse momento tão abençoado. Respira fundo, prepara o coração, porque hoje vamos nos conectar com a presença viva de Deus. E com fé já declaramos juntos: obrigado, Senhor. Eu creio. E você também pode crer. Deus vai tocar na sua vida de uma forma especial nesta oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você neste novo amanhecer. Não importa como você tenha acordado hoje, se com o coração transbordando de alegria e gratidão, ou se com a alma carregada de perguntas e incertezas que parecem pesar sobre os seus ombros. Seja qual for o seu estado de espírito, seja muito bem-vindo ao Inspirações Divinas, este santuário de fé e esperança, onde cada novo nascer do sol se transforma em um altar sagrado e cada respiração que você toma é envolvida pela infinita misericórdia de Deus. Este dia que se inicia não é apenas mais um dia comum em sua jornada. Não, este é um começo divino. Um presente precioso que o Criador lhe oferece. Antes que o mundo lá fora comece a clamar por sua atenção, antes que as preocupações do cotidiano tentem roubar a sua paz, permita que a palavra de Deus se torne a âncora da sua alma. Deixe que ela firme os seus pés, que ela ilumine os seus passos e que ela direcione o seu coração para o que realmente importa. A Escritura nos lembra com uma verdade que ecoa através dos séculos, no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que declaração poderosa, que convite à alegria. Você não se levanta hoje por sua própria força. Você não encontra a energia para enfrentar os desafios deste dia apenas na sua capacidade ou na sua vontade. Não. Você se levanta na força inabalável da Escritura, nas promessas eternas que foram proferidas muito antes de você nascer. Promessas que moldaram o tempo e o espaço e que continuam a sustentar cada um de nós. Aqui, no Inspirações Divinas, somos muito mais do que um simples canal. Somos um ajuntamento de corações sedentos, uma família de fé que está profundamente ancorada na graça salvadora de Deus, elevada pela fé que nos move montanhas e completamente coberta pelas promessas inabaláveis do Altíssimo. Então, onde quer que você esteja agora, talvez ainda aconchegado em seus cobertores, sentindo o calor do seu lar, ou quem sabe já a caminho, enfrentando o ritmo acelerado da manhã, faça uma pausa. Permita-se este momento sagrado, um respiro na correria da vida. Deixe que a palavra de Deus o revista de poder e propósito. Deixe que a sua paz, que excede todo entendimento, acalme a sua mente e firme o seu coração. Deixe que a sua presença o envie para este dia, não com medo, mas com a certeza de que Ele está com você. Vamos agora nos voltar para as Escrituras, não apenas para ler as palavras em voz alta ou para passar os olhos rapidamente pelas páginas, mas para absorver cada sílaba, para refletir profundamente sobre o seu significado e para permitir que o Espírito Santo grave a verdade em nossos corações, como tinta em papel sedento. Não estamos aqui para folhear páginas apressadamente. Estamos aqui para beber profundamente da fonte da vida, para fazer uma pausa longa o suficiente para que a palavra de Deus se infiltre no solo da nossa existência, produzindo frutos que permanecerão para sempre. O Salmo 119, versículo 105, nos diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que imagem linda e reconfortante. Vamos ler novamente, lentamente, permitindo que cada palavra penetre em nossa alma. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a nossa primeira parte da oração de hoje. Que essa verdade comece a se enraizar em seu coração, que a palavra de Deus seja a sua bússola e o seu refúgio. Amém? Comente amém. Se você crê que a palavra de Deus,
é a luz que guia os seus passos. O que significa viver em um mundo que incessantemente nos impulsiona a correr mais rápido, a fazer mais e a saber de tudo, enquanto muitas vezes mal conseguimos enxergar o que está à nossa frente. Essa pergunta ecoa em muitos corações, não é mesmo? Este versículo, a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é apenas uma linguagem poética para nos inspirar. Não, ele é um manual de sobrevivência espiritual, um guia essencial para a nossa jornada. A palavra de Deus, meu amigo, não é um holofote que revela toda a estrada à nossa frente, mostrando o destino final de uma só vez. Ela é como uma lâmpada, uma pequena luz que ilumina apenas o suficiente para o próximo passo de fé, aquele que você precisa dar agora. O salmista, em sua profunda sabedoria, compreendia que a caminhada com Deus não se trata de ter todas as certezas e respostas prontas, mas sim de cultivar a confiança inabalável nele. Quando nos sentimos sobrecarregados por decisões que parecem gigantescas, quando nos vemos confusos por desvios inesperados no caminho, ou quando estamos paralisados pelo medo do desconhecido, este versículo nos concede algo incrivelmente poderoso. A permissão para dar apenas um passo de cada vez. Porque esse passo, se iluminado pela palavra de Deus, é o suficiente. Não precisamos ver o fim da jornada para começar a caminhar. Precisamos apenas confiar naquele que vê o todo, aquele que já conhece cada curva e cada desafio. Pense em Abraão, o pai da fé. Quando Deus lhe disse, vá para a terra que eu lhe mostrarei, não havia um mapa detalhado em suas mãos, não havia um cronograma preciso, havia apenas a promessa da presença de Deus. A palavra de Deus se tornou a sua direção, um passo obediente de cada vez. Ele não esperou por uma compreensão completa ou por todas as respostas para começar a se mover. Ele caminhou pela luz de uma promessa, confiando que Deus o guiaria. Aplique isso à sua vida agora. Você está tentando correr em busca de respostas que, na verdade, exigem apenas a obediência de hoje? Permita que a palavra de Deus ilumine o passo de hoje, não o plano de amanhã, nem o resultado do próximo ano. Apenas a obediência de hoje. Porque a jornada de fé não é sobre velocidade, é sobre rendição. E às vezes, a clareza que tanto buscamos não é um plano, é uma pessoa. E quando a palavra está perto, isso é o suficiente para começar. Pegue a mão de Deus, dê o passo. Isaías 26, versículo 3, nos conforta com uma verdade profunda. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Leia isso lentamente comigo, permitindo que a verdade se ancore em seu coração. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Todos nós desejamos a paz, não é? Mas se formos honestos, a maioria de nós busca a calma, tentando controlar tudo ao nosso redor. Este versículo, no entanto, desmantela completamente essa estratégia. A paz não vem da eliminação de todo o caos externo que nos cerca. Ela vem da construção de uma estabilidade interna, de uma verdade que reside dentro de nós. A paz perfeita não é algo que você conquista com esforço. É algo que você recebe quando a sua mente está ancorada, não nas circunstâncias voláteis, mas em Cristo, a rocha eterna. Estar firme aqui significa estar fixo, inabalável, profundamente enraizado, plantado. Pense em Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava acima da tempestade. No momento em que ele desviou o olhar para o vento e as ondas, ele afundou. Sua mente é assim. Quando ela permanece em Jesus, a paz não apenas se torna possível, ela se torna inabalável. Não é uma quietude frágil, mas uma calma feroz que resiste a qualquer adversidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, comece a inundar o seu coração. Então, a aplicação prática para o seu dia:
Você percebe que a sua paz é facilmente estilhaçada pelas manchetes dos jornais, pelas redes sociais ou pelas tensões nos seus relacionamentos. A resposta não está em tentar acalmar a tempestade ao seu redor. A resposta está em retornar o seu olhar para o Salvador. Você não precisa de menos barulho ao seu redor. Você precisa de um foco mais profundo dentro de você. A paz, meu caro, não é uma pausa no caos. A paz é uma pessoa que está com você no meio do fogo. Mantenha os seus olhos fixos nele e a paz o encontrará, mesmo quando a clareza não vier. Você nem sempre entenderá o processo, mas pode sempre confiar na presença. Agora, vamos para uma verdade que nos liberta do medo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos declarar isso juntos, em voz alta, permitindo que essa verdade penetre em cada fibra do seu ser, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é muito mais do que uma simples motivação, é a sua identidade. Se você já se pegou acordando com um sentimento de pavor, com a ansiedade se enrolando em seu peito antes mesmo que seus pés toquem o chão, este versículo é para você. O medo não é a sua língua nativa. Ele é um invasor estrangeiro, uma voz que não pertence a você. Paulo escreveu essas palavras a Timóteo, um jovem líder que se sentia sobrecarregado pela pressão e pelas responsabilidades. O que Paulo lembrou a ele, e o que ele nos lembra hoje, é que o nosso DNA espiritual já foi reescrito. Não nos foi dado o medo, nos foi dada a autoridade. O sopro de Deus dentro de nós não treme diante de nada. Deixe-me perguntar, você está carregando emoções hoje que Deus nunca lhe deu? Você está aceitando o medo como parte da sua personalidade, em vez de reconhecê-lo como um espírito falsificado que tenta roubar a sua paz? Comece o seu dia como um guerreiro, não por arrogância ou por uma falsa sensação de superioridade, mas porque você foi equipado pelo próprio Deus. O poder é a sua postura, o amor é o seu motivo e a disciplina é a sua bússola. Esse é o Espírito que habita em você. Ele não é uma força temporária que surge e desaparece. Ele é a sua eterna garantia. E este Espírito não é sazonal. Ele não o abandona quando as coisas ficam difíceis ou quando a escuridão se instala. Pelo contrário, ele se levanta quando a batalha começa. Ele não recua. Ele avança com você. Que essa verdade sobre a sua identidade em Cristo o fortaleça e o encha de coragem. Agora, vamos nos apegar a uma promessa de refúgio e segurança que acalma a alma e nos envolve com a paz divina. O Salmo 91, versículo 4, nos diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e a sua fortaleza. Diga isso em voz alta consigo mesmo, permitindo que a imagem e a verdade dessa promessa se fixem em seu coração. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Que imagem poderosa vem à sua mente quando você ouve essas palavras? Talvez a de uma mãe pássaro, com suas asas estendidas, protegendo seus filhotes pequenos, indefesos e muitas vezes invisíveis para o mundo exterior. Ela os esconde, os aquece e os defende de qualquer ameaça. É assim que Deus o protege. Muitas vezes, pensamos que proteção significa a ausência completa de dor, de desafios ou de qualquer tipo de problema em nossas vidas. Imaginamos um caminho sem obstáculos, uma existência livre de preocupações. Mas o salmista nos pinta algo muito mais profundo e real. Proteção é proximidade. Não é a ausência da tempestade, mas a presença inabalável de Deus no meio dela. Quando você permanece sob a cobertura de Deus, as tempestades podem continuar a rugir lá fora, com seus ventos fortes e chuvas incessantes, mas elas rugem ao seu redor, não dentro de você. O perigo pode até persistir,
As ameaças podem se apresentar, mas elas não conseguem penetrar a sua presença. A fidelidade de Deus se torna o seu escudo protetor, uma barreira impenetrável contra os ataques do inimigo, e a sua própria essência se transforma em sua fortaleza, um lugar seguro onde você pode se abrigar. Em um mundo cheio de incertezas e adversidades, essa promessa é um bálsamo para a alma, um lembrete constante de que não estamos sozinhos e desamparados. Pense na história de Ruth, uma mulher estrangeira que não tinha nada, uma viúva em uma terra estranha, sem recursos e sem esperança aparente. Ela fez uma escolha radical: buscar refúgio sob as asas de Deus. Ela se apegou à sua sogra Noemi e, por meio dela, ao Deus de Israel. Boaz, ao vê-la trabalhando arduamente nos campos, reconheceu sua virtude e sua fé, dizendo a ela: que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A história de Ruth se transformou de um tempo de fome e escassez para um tempo de favor e abundância, não por sua própria força ou ambição, mas porque ela escolheu se abrigar sob a proteção divina. Ela se tornou parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem de Jesus Cristo. Assim como Ruth, somos convidados a nos achegar a Deus, a nos esconder debaixo de suas asas. Não importa o quão vulnerável você se sinta, não importa o quão grandes pareçam os seus problemas, há um lugar de segurança e paz em Deus. É um convite à entrega, à confiança de que Ele é capaz de nos guardar e de nos sustentar em todas as circunstâncias. Permita que essa verdade penetre em seu coração hoje. Você está sob a cobertura do Altíssimo. Que a certeza da proteção e do refúgio de Deus o envolva e lhe traga uma paz profunda e duradoura. Agora, vamos nos voltar para a fonte de toda a nossa força e dependência. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus nos diz uma verdade fundamental para a nossa existência. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permita que essa declaração ressoe em sua alma, meditando sobre a profundidade dessas palavras. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essa não é uma frase para nos diminuir ou nos fazer sentir incapazes. Pelo contrário, é uma libertação, é um convite para abandonarmos a exaustiva tentativa de controlar tudo por nossas próprias forças e, em vez disso, nos rendermos à fonte inesgotável de vida e poder que é Cristo. Vivemos em uma cultura que glorifica a autossuficiência, que nos impulsiona a sermos independentes, a fazer acontecer com as nossas próprias mãos. Mas Jesus nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. A verdadeira frutificação, a verdadeira vida, a verdadeira paz não vem do nosso esforço isolado, mas da nossa dependência total nele. Pense em um ramo. Ele não se esforça para produzir uvas. Ele não se estressa, não se preocupa, não tenta se autoaperfeiçoar. O ramo simplesmente permanece conectado à videira. É da videira que ele recebe a seiva, os nutrientes, a vida. E é por essa conexão vital que o fruto aparece de forma natural e abundante. Da mesma forma, nosso papel não é nos esforçarmos para produzir os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nosso papel é permanecer em Cristo. Quando estamos conectados a Ele, quando a sua vida flui através de nós, esses frutos se manifestam espontaneamente em nossa vida. Quantas vezes nos sentimos esgotados, frustrados ou até mesmo fracassados, porque estamos tentando fazer as coisas em nossa própria força. Estamos tentando ser ramos que se desconectaram da videira, esperando ainda assim produzir uvas. É uma batalha perdida. A vida cristã não é uma lista de afazeres para cumprir, mas um relacionamento para cultivar.
É um convite para a intimidade, para a comunhão constante com aquele que é a própria vida. Então, ao iniciar este dia, reflita sobre onde você tem buscado sua força. Tem sido em suas habilidades, em seu planejamento, em sua inteligência ou em sua conexão com a videira? Permita que essas palavras de Jesus o libertem da pressão de ter que ser perfeito ou de ter que dar conta de tudo sozinho. Você não precisa. Você só precisa permanecer nele, e quando você permanece, ele faz o que você não pode fazer. Ele o capacita, ele o sustenta, ele o faz frutificar. Que a verdade sobre a sua dependência em Cristo o liberte e o encha de uma nova esperança e propósito. Agora, vamos meditar sobre a promessa da provisão e do cuidado de Deus. Uma verdade que nos liberta da ansiedade e nos convida à confiança. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus nos assegura: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Leia isso em voz alta, permitindo que a promessa se ancore profundamente em seu coração. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Esta não é uma promessa de luxo ou de todos os desejos caprichosos do nosso coração, mas sim uma garantia divina de que todas as nossas necessidades genuínas serão supridas. E não apenas supridas de qualquer maneira, mas de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso significa que a provisão de Deus não é limitada pela nossa escassez, pela nossa economia ou pelas nossas circunstâncias atuais. Ela é ilimitada, abundante e gloriosa, porque deriva diretamente da sua própria natureza e do seu caráter. Pense em Paulo, o autor dessa carta aos Filipenses. Ele escreveu essas palavras enquanto estava preso, em uma situação de grande necessidade e incerteza. No entanto, mesmo em meio à sua própria privação, ele tinha a profunda convicção de que Deus era fiel para suprir. Ele não estava falando de uma teoria. Ele estava vivendo essa verdade. Ele sabia que o Deus que o havia sustentado em todas as suas provações continuaria a fazê-lo. Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com o amanhã, com as contas a pagar, com a comida na mesa, com a saúde, com o futuro dos nossos filhos? A ansiedade pode ser um fardo pesado, roubando nossa paz e nossa alegria. Mas este versículo nos convida a lançar todas as nossas preocupações sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Ele nos lembra que o nosso Pai Celestial, que veste os lírios do campo com uma beleza incomparável e alimenta os pássaros do céu, certamente cuidará de nós, que somos muito mais valiosos. A provisão de Deus pode não vir da maneira que esperamos, nem no tempo que desejamos. Às vezes, ela vem através de portas que se abrem inesperadamente, através de pessoas que Ele coloca em nosso caminho, através de ideias criativas que Ele nos dá, ou até mesmo através da força e da resiliência que Ele nos concede para superar desafios. O importante é que Ele é fiel, Ele não falha, Ele conhece cada uma das suas necessidades antes mesmo que você as expresse. Ao iniciar este dia, entregue suas preocupações e necessidades a Deus. Confie que aquele que é infinitamente rico em glória e poder, aquele que já supriu a sua maior necessidade ao enviar Jesus para morrer por você, também suprirá todas as suas outras necessidades. Descanse na certeza de que você é amado e que um Pai amoroso sempre cuida de seus filhos. Que a promessa da provisão divina o liberte de toda a ansiedade e o encha de uma fé inabalável. Agora, vamos nos aprofundar em uma verdade transformadora que nos capacita a viver uma vida de propósito e impacto, mesmo em meio às adversidades. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos uma das promessas mais confortadoras e poderosas da palavra de Deus. Sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Leia isso em voz alta, permitindo que a certeza dessa verdade penetre em cada área da sua vida. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Esta não é uma declaração ingênua que ignora a dor, a perda ou as dificuldades que enfrentamos. Pelo contrário, ela reconhece a existência de todas as coisas, as boas, as ruins, as confusas, as inesperadas. Mas em vez de nos deixar à mercê do caos, ela nos oferece uma perspectiva divina. Por trás de cada evento, cada desafio, cada reviravolta, há um Deus soberano e amoroso que está ativamente trabalhando. Ele não está apenas observando, ele está orquestrando. Ele não está inerte, ele está transformando. Pense nas situações mais difíceis que você já enfrentou. Talvez um emprego perdido, um relacionamento desfeito, uma doença inesperada, um sonho adiado. No calor do momento, é quase impossível enxergar qualquer coisa além da dor e da frustração. Mas este versículo nos convida a um ato de fé, crer que, mesmo quando não conseguimos ver, Deus está tecendo um propósito maior. Ele está usando até mesmo as fibras mais escuras e emaranhadas da nossa experiência para criar uma tapeçaria de beleza e significado. A chave para essa promessa reside na frase daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é uma garantia para todos, mas para aqueles que têm um relacionamento com Deus, que o amam e que estão alinhados com o seu chamado. Quando nosso coração está voltado para Ele, quando buscamos a sua vontade e nos submetemos aos seus caminhos, então podemos ter a certeza inabalável de que Ele está operando em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Isso significa que a adversidade não é o fim da história, é apenas um capítulo. A dor não é sem sentido, pode ser um catalisador para o crescimento. As portas fechadas podem ser redirecionamentos divinos para caminhos melhores. Deus é o mestre artesão, e Ele não desperdiça nada em nossa vida. Cada lágrima, cada luta, cada espera, cada vitória, tudo é usado por Ele para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar do seu propósito para nós. Ao iniciar este dia, não importa o que esteja em sua frente, lembre-se desta verdade. Não se desespere diante das dificuldades, nem se sinta perdido em meio à incerteza. Confie que o Deus que o ama está trabalhando em seu benefício, transformando o que parece ser caos em um plano perfeito. Permita que essa esperança o encha de paz e resiliência. Que a certeza do propósito de Deus em todas as coisas o inspire e o fortaleça. Agora, vamos nos concentrar em uma das verdades mais libertadoras da fé cristã: a suficiência da graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo, e Ele nos diz hoje: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, em resposta, declarou: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Leia isso em voz alta, permitindo que essa verdade transforme sua perspectiva sobre suas próprias limitações. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vivemos em um mundo que nos ensina a esconder nossas fraquezas, a apresentar uma fachada de força e competência. Acreditamos que precisamos ser perfeitos, que precisamos ter todas as respostas, que precisamos ser autossuficientes para sermos aceitos e valorizados. Mas este versículo vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele nos revela que é precisamente em nossa fraqueza, em nossos pontos de vulnerabilidade, que a força de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. Pense em Paulo. Ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente e que ele pediu repetidamente a Deus para remover. Mas Deus, em sua sabedoria, recusou, revelando uma verdade paradoxal.
Sua graça era suficiente. Não era a ausência da fraqueza que tornaria Paulo forte, mas a presença da graça de Deus em meio a essa fraqueza. A fraqueza de Paulo se tornou o palco para o poder de Cristo. Isso significa que você não precisa ter medo de suas imperfeições, de suas falhas, de suas limitações. Na verdade, elas podem ser o ponto de partida para uma experiência mais profunda do poder de Deus em sua vida. Quando você reconhece que não pode fazer algo sozinho, quando você admite sua necessidade, é nesse momento que você abre espaço para que a graça e o poder de Deus entrem e operem. A graça de Deus não é apenas perdão para os seus pecados, é também capacitação para a sua vida diária. É a força que o sustenta quando você se sente exausto. É a sabedoria que o guia quando você está confuso. É a paz que o envolve quando você está ansioso. É a paciência que o ajuda a perseverar quando você quer desistir. É tudo o que você precisa em cada momento para cada desafio. Então, ao iniciar este dia, não se envergonhe de suas fraquezas. Não tente escondê-las de Deus ou dos outros. Em vez disso, apresente-as a Ele. Convide o poder de Cristo a repousar sobre você, a se aperfeiçoar em suas limitações. Permita que a graça de Deus seja a sua suficiência e você descobrirá uma força e uma paz que transcendem qualquer coisa que você possa alcançar por si mesmo. Que a verdade sobre a graça suficiente de Deus o liberte e o capacite a viver com ousadia e humildade. Agora, vamos nos apegar a uma promessa de esperança e um futuro que transcende as nossas circunstâncias atuais. Uma verdade que nos impulsiona para a frente com fé e expectativa. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Diga isso em voz alta consigo mesmo, permitindo que a promessa de um futuro cheio de esperança se fixe em seu coração. Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo, embora originalmente dirigido ao povo de Israel em exílio, ressoa profundamente em nossas vidas hoje. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, de espera ou de aparente desolação, Deus tem um plano. E esse plano não é de mal, não é para nos destruir ou nos causar dano, mas sim para nos fazer prosperar, no sentido mais amplo da palavra, que inclui bem-estar, paz, plenitude e um futuro cheio de esperança. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem direção ou temerosos em relação ao que o amanhã nos reserva? A vida pode nos apresentar reviravoltas inesperadas, desafios que parecem intransponíveis e momentos em que a esperança parece escorrer por entre os dedos. É nesses momentos que precisamos nos agarrar a essa promessa. Ela nos assegura que por trás de cada porta fechada, cada atraso, cada decepção, há um propósito maior sendo tecido por um Deus que nos ama e que tem o controle de todas as coisas. A prosperidade que Deus promete não é necessariamente a ausência de dificuldades ou uma vida de riquezas materiais, embora Ele possa abençoar nessas áreas. É, acima de tudo, uma prosperidade de alma, de espírito e de propósito. É a certeza de que não importa o que aconteça, a sua vida tem significado e direção. É a paz de saber que você não está à deriva, mas que está sendo guiado por um mestre arquiteto que já traçou o seu caminho. Pense na jornada. Os planos de Deus são como um mapa detalhado, mas Ele nos revela uma parte de cada vez. Às vezes, vemos apenas a próxima curva ou um trecho nebuloso da estrada. Mas Ele já conhece o destino final. Ele sabe o que está diante e Ele está trabalhando para nos levar a um lugar de plenitude e realização, de acordo com a sua vontade. Essa promessa nos convida a confiar no processo, a descansar na sua soberania e a caminhar um passo de cada vez.
sabendo que Ele está no controle. Então, ao iniciar este dia, não se deixe consumir pela ansiedade do futuro. Não permita que o medo do desconhecido roube a sua paz. Em vez disso, entregue seus planos, suas preocupações e seus sonhos a Deus. Confie que Ele tem um futuro glorioso reservado para você. Um futuro cheio de esperança. Mesmo que você não consiga enxergar todos os detalhes agora. Apenas confie no conhecedor do seu amanhã. Que a promessa de um futuro e uma esperança em Deus o encha de confiança e otimismo. Para finalizar essa jornada de reflexão e fortalecimento, vamos nos ancorar na promessa da paz que transcende todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos instrui e nos conforta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Diga isso em voz alta, permitindo que a promessa da paz divina preencha seu ser. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Esta é uma das promessas mais preciosas para a vida diária. Vivemos em um mundo onde a ansiedade é uma epidemia, onde as preocupações com o trabalho, a família, a saúde, as finanças e o futuro podem facilmente roubar nossa tranquilidade. Somos constantemente bombardeados por notícias e desafios que tentam nos desestabilizar. Mas a Bíblia nos oferece um caminho diferente. Um caminho de entrega e confiança que resulta em uma paz sobrenatural. A instrução é clara. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso não significa que não teremos problemas ou que não sentiremos preocupação. Significa que não devemos permitir que a ansiedade nos domine, nos controle ou nos paralise. Em vez disso, somos chamados a um ato de fé e dependência. Apresentar tudo a Deus em oração e súplicas, sempre com um coração grato. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade, pois nos lembra das muitas bênçãos que já recebemos e da fidelidade de Deus em nosso passado. E qual é o resultado dessa entrega? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É uma paz que a lógica humana não consegue explicar. Como alguém pode ter paz em meio a uma crise financeira? Como alguém pode ter serenidade diante de um diagnóstico difícil? Como alguém pode ter tranquilidade quando o futuro é incerto? A resposta é pela paz de Deus. Essa paz atua como um guarda, uma sentinela, protegendo as duas áreas mais vulneráveis do nosso ser: o coração, nossas emoções, sentimentos, desejos, e a mente, nossos pensamentos, raciocínios, preocupações. Ela impede que a ansiedade, o medo e o desespero invadam e tomem conta. Ela nos permite manter a calma, a clareza e a perspectiva, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Ao longo de todas essas partes, exploramos a proteção, a provisão, o propósito e a graça de Deus. Agora, encerramos com a sua paz. Essa paz é o resultado final de confiar em todas as outras promessas. É o descanso que encontramos quando sabemos que Ele está no controle, que Ele nos ama, que Ele tem um plano e que a sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ao concluir este roteiro, leve consigo essa verdade. Não importa o que o dia traga, não importa o que o amanhã possa reservar, você tem acesso a uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Entregue suas preocupações a Deus e permita que a sua paz guarde o seu coração e a sua mente. Se essa oração abençoou o seu dia, se algo aqui tocou o seu coração de forma especial, então fica na paz do Senhor.
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te conceda um dia tranquilo, protegido e cheio da presença dele. Foi uma alegria imensa compartilhar esse momento de fé com você. Se você está chegando agora no canal Inspirações Divinas, receba o nosso abraço carinhoso e seja muito bem-vindo à nossa família de fé. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para orar com a gente todas as manhãs. Que Deus te acompanhe em cada passo, te encha de ânimo, esperança e força, e que a paz dele permaneça com você hoje e sempre. Amém.